Olá, sejam bem-vindos a este episódio da 5ª temporada do podcast Sala de Enfermagem, uma realização do Corém São Paulo. Eu sou Vanessa Morrone. E eu sou o James Francisco. E você pode seguir o nosso podcast em todas as plataformas digitais. Lembre-se de seguir o Corém São Paulo e ativar o sininho. As portas da nossa sala de enfermagem estão abertas para você. Você está em mais um podcast Sala de Enfermagem. E você já sabe, nós estamos sempre de portas abertas para você. E no dia de hoje, nós vamos discutir um tema muito importante para a enfermagem e, é claro, para toda a sociedade. A oncologia. E para isso, sempre a gente traz aqui pessoas muito especiais, né? E hoje nós temos duas enfermeiras referências em áreas distintas da oncologia. Uma que atua como empreendedora, como uma pessoa que participa da formação de muitos profissionais de enfermagem, doutora Juliana Canavieira, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. E uma outra que tem uma experiência vasta, né? São mais de 17 anos atuando ali no Hospital de Amor, onde tem uma grande referência para toda a sociedade paulista e brasileira, né? Um hospital que não só é referência para o nosso país, mas também internacionalmente. A nossa amiga doutora Milena Roberta Teixeira, que hoje atua como responsável técnica ali naquela instituição. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, muito obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer o convite do Corém São Paulo para a gente estar aqui fortalecendo ainda mais a oncologia, que é uma das áreas que mais crescem hoje na enfermagem. Obrigada. Isso, eu também gostaria muito de agradecer. Eu acho muito importante nós estarmos participando, né? E levando também o nome do Hospital de Amor de Barretos, como você disse, é referência, né? Um dos maiores da América Latina. É isso aí. Bom, e docência para vocês são áreas que podem estar distintas, né? Em ambientes diferentes, mas eu tenho absoluta certeza que o processo de formação, tanto de auxiliares, técnicos e enfermeiros, é um ponto extremamente importante, porque a oncologia é um tema que desperta no profissional, muitas vezes, uma vontade de atuar, mas o senso, né, de não pertencer ali por falta de conhecimento é algo que muitas vezes traz um certo bloqueio. Isso. Né? E aí, Juliana, eu gostaria que você trouxesse para a gente, e você também, Milena, é claro, uma dentro da área da formação direta, né, com cursos de pós-graduação, e Milena lá na prática assistencial, colocando realmente esse profissional que sai de um processo formativo na assistência direta. Como é fazer esse ambiente de docência para formar os profissionais de enfermagem? Vamos lá. É desafiador. Como você falou, a graduação ainda não aborda de forma plena a oncologia. Então, esses enfermeiros, eles saem da graduação ainda sem o conhecimento técnico necessário para atuar com segurança com os pacientes oncológicos. Principalmente quando a gente fala de administração de quimioterapia, os protocolos, tem toda uma questão de ordem de infusão, reação adversa, que a maioria dos antineoplásicos causam. Então, isso que é a importância da formação. Então, saiu da graduação, se o profissional ele tem interesse em atuar na oncologia, o ponto de partida é a especialização, capacitação, leitura de artigos científicos, sempre baseado em evidência, mas tendo aquele olhar também para a humanização, né? Porque tem que andar junto o cuidado técnico com a humanização, porque o paciente oncológico ele precisa desse cuidado humanizado. E aí, Milena, quando sai desse ambiente que a Juliana acabou de nos trazer e entra lá na prática, passa no processo seletivo do hospital, que eu acredito que não deva ser uma coisa tão simples de acontecer. Aí, quando ele chega lá nessa prática assistencial, como é que você hoje convive com esse processo de formativo? Isso. Assim, primeiramente, eu acho que um complementa o outro, que ele vem com uma bagagem teórica, e aí, ele, no âmbito hospitalar, ele se inicia na prática. Então, hoje, nós temos realmente essa dificuldade da bagagem, eu falo tanto o enfermeiro quanto o técnico, que ele traz da teoria, que realmente a bagagem é muito pequena, é pouco falado do âmbito oncológico dentro das faculdades, dos cursos técnicos. Eu vou falar um pouco do Hospital de Amor hoje, o desenvolvimento desses profissionais. Hoje existem os processos seletivos e cada dia mais está difícil a nós encontrarmos profissionais que já trazem essa bagagem. Lógico que esses que trabalham já na área, eles já vêm, mas os que estão iniciando, né, a sua carreira é uma dificuldade e um desafio. Eles vêm até com medo.
porque é como assim, você até pontuou, existem quimioterapia, radioterapia e outros cuidados assistenciais que é diferente do paciente hoje geral, Sim. que ele se encontra numa santa casa. Então, hoje nós temos os 3 meses desses profissionais, tanto enfermeiro quanto técnico. Então, os enfermeiros que eles estão há mais tempos e mais desenvolvidos e têm uma bagagem dentro do hospital, ele faz um acompanhamento com esses técnicos e enfermeiro. Nós temos avaliações e é lógico, hoje nós temos um escritório de valores onde contempla a educação, né? A educação dentro do hospital, nós temos as trilhas de treinamento. Então, isso não é que facilita, ele vai ajudar no desenvolvimento. É lógico que alguns profissionais, eles se encontram e falam, olha, eu não tenho perfil para os tipos de paciente que hoje se encontra no âmbito oncológico. Mas eu gostaria assim, até de ressaltar que é muito importante, né? Tanto a faculdade quanto o curso técnico, trazer isso para a bagagem teórica, falar-se um pouco disso nas escolas, até para a escola, faculdade, curso técnico, até para eles realmente eles familiarizarem com o tema. Já começar E a se realmente, perceber, né? isso, realmente saber a escolha. É o hospital oncológico? Não, ou é o geral? Porque muitos desses profissionais chegam e até no primeiro dia eles desistem. Porque falam assim, realmente eu encontrei o que eu não gostaria de trabalhar. Porque quando a gente se fala pacientes oncológicos, é um sofrimento. Sim. Porque assim, o diagnóstico já é sofrido. Quando você está numa santa casa, você tem um diagnóstico, é cura, você sabe o desenvolvimento, né? Como esse paciente ele vai sair de lá. O oncológico é um tratamento? Tem a cura? Tem, muito deles. Mas eles também ficam muito tempo no hospital em segmento. Então, ele se depara com outras situações que é um pouco diferente. Isso. Nós já discutimos aqui no Sala de Enfermagem os cuidados paliativos, né, no outro momento. E quando a gente fez essa discussão, um dos pontos que nos chamou a atenção foi justamente isso, né, o processo de ressignificação, tanto para o paciente quanto para o profissional de enfermagem. Se perceber nesse cenário é muito difícil, né? E lá no Hospital de Amor, que vocês convivem com todas as faixas etárias, criança, né? Os mais jovens, os adultos, os idosos. Eu acredito que para o profissional de enfermagem estar realmente nesse processo de ressignificação e entender que naquele momento que ele entende que a vida está começando, que é na pediatria e a criança tem um quadro oncológico, se torna muito difícil, né? Eu digo que sou enfermeiro há 25 anos, lidei muito com isso em terapia intensiva, em urgência e emergência com pacientes oncológicos, mas graças a Deus todos adultos. Eu não tenho a estrutura psicológica para atuar num hospital infantil e principalmente um hospital de oncologia, porque realmente é isso que vocês trouxeram. Esse processo de preparação, ele é fundamental para que nós tenhamos a prática assistencial pautada num processo seguro, né? Porque quando a gente fala de assistência de qualidade segura, a gente precisa ter um profissional preparado para isso, né? E aí eu queria justamente trazer essa vertente para vocês. Hoje, como é que vocês percebem nesse processo evolutivo da enfermagem, como nós, profissionais de enfermagem, temos nos preparado para essa ressignificação, não só da assistência oncológica, né, mas em outras áreas também existe essa necessidade que estejamos praticando. Como é que esse profissional tem feito isso? Como é que as instituições de saúde têm ajudado esses profissionais a entender essa ressignificação? Devido à tecnologia do cuidado, investimento em pesquisa, aumentaram muito o número dos tratamentos de imunoterapia. Tecnologia, Milena vai ter várias coisas para dizer aqui para a gente lá do Hospital de Amor, hein? Então, e isso facilita a sobrevida do paciente. Por exemplo, tem muitos pacientes antes diagnosticados com câncer de pulmão que tinham uma sobrevida menor. Hoje, com as imunoterapias, eles têm uma sobrevida maior. Então, a gente tem que quebrar esse estigma de, primeiro, paciente oncológico, ele vai ir a óbito, ele vai falecer. Não, a gente tem chances de cura. Claro que tem os cuidados paliativos, né? Às vezes o paciente pode realmente não ter mais essa questão de conseguir a cura como um todo, mas é entender que o paciente ele precisa ser bem cuidado, ele precisa ser assistido, e a enfermagem só vai conseguir assistir de forma qualificada esse paciente se ela tiver o conhecimento técnico necessário, se as instituições treinarem esses profissionais para dar essa bagagem teórica e também
a bagagem emocional do próprio enfermeiro para atender esse paciente com escuta ativa, porque isso até melhora a adesão ao tratamento dele, melhora, tem até estudos que falam que reduz a dor, reduz os sintomas, quando acontece essa mistura, né, assim, tanto de capacitação pela instituição, apoio para aquele profissional, quanto o próprio enfermeiro busca, né, recursos, estudo, congresso, enfim, ele atende melhor, que é o que a gente quer, o paciente que está na ponta. Eu, por exemplo, eu tive câncer, né, eu tive leucemia, fiz meu tratamento na Unifesp, com 16 anos tive uma LLA, passei por um transplante de medula. Muitas vezes eu estava com muitos sintomas, náusea, vômito, e às vezes uma enfermeira vinha conversar comigo. Esse é o motivo de eu ter entrado na enfermagem. E, assim, eu fico até emocionada em falar, quando ela conversava comigo, isso melhorava os meus sintomas. Então, hoje eu leio isso em artigos, né? Eu leio muito. E eu tive essa experiência. Então, quando a gestão, a coordenação, a instituição consegue fazer essa combinação de ensino com humanização, é a melhor combinação para o paciente. Né? E eu sei disso na pele. Agora eu vou falar um pouquinho na nossa prática do Hospital de Amor. Hoje nós temos a integração, que nós iniciamos com esses profissionais, nós ficamos uma semana, são todos os gestores de área, porque eles vão demonstrar o que eles vão encontrar quando eles estiverem na prática diária. Isso já facilita muito para o enfermeiro. Isso, porque ele acaba percebendo naquele primeiro contato com o hospital que ele vai encontrar. Eu tive a oportunidade de participar de um momento desse de vocês. Eu fui convidado, enquanto eu era conselheiro do Corém em São Paulo, para participar de um momento desse, onde vocês estavam fazendo um processo de integração das equipes, não só de enfermagem, mas equipe interdisciplinar. Isso, que é muito importante também, Nossa, esse complemento da equipe multi. Nós temos também, que eu achei muito importante, já faz um tempo, o núcleo de apoio ao colaborador, que hoje ele tem desde médicos, né, psicólogos, psiquiatras, paciente médico da família, clínico, que também acompanha esse profissional. Como é o acompanhamento? Dentro dos departamentos existem os gestores, os enfermeiros assistenciais de plantão, e se realmente eles notam alguma sintomas emocionais relacionados. Porque assim, a gente lá fala muito que nós precisamos cuidar de quem cuida. Sim. Então, isso para nós é muito valioso. Então, aí nós encaminhamos para o núcleo de apoio ao colaborador. Então, ele passa por toda uma triagem, ele passa por uma avaliação desses profissionais e realmente vai ajustando, que é isso que você disse. A gente fala muito assim, nós corremos muito no nosso dia a dia. O simples fato de você parar e ouvir as pessoas, isso é muito importante. A escutativa faz toda a diferença, né? Todo sentido, porque, olha, tem alguém escutando o que eu estou falando, vai resolver? Não vai 100%, mas já de você sentar e ouvir o que aquela pessoa está dizendo, a dificuldade que ela está tendo no seu dia a dia para cuidar do outro, é muito importante. Então, a partir daí, nós oferecemos o que hoje ela está necessitando. Isso melhorou muito. Porque dentro do hospital oncológico, a gente vê muito sofrimento. Sim. Então, o profissional ele acaba internalizando isso, né, dentro dele. E aí, nós com esses profissionais, é lógico que eles usam estratégias que acabam fazendo com que a pessoa ela entenda o significado que ela está lá e o porquê ela está lá. Então, isso melhorou muito para nós, dentro do Hospital de Amor. Que bom. Seria importante se outras instituições agregassem esse núcleo da saúde mental para o colaborador, porque várias instituições hoje estão abrindo leitos de pacientes oncológicos, às vezes hospitais que não eram oncológicos por conta da demanda que está muito alta. Só que como tem que agir, tem que atender esses pacientes, né, com urgência, acaba que essa questão vai ficando para depois. A preparação vai se tornando um fator adjacente ao cuidado imediato. Isso. E aí a gente vê que vai ficando de lado, assim, essa questão. Quando você vê, já tem 3 leitos não, né? 3 andares oncológicos no hospital e a parte da saúde mental, de uma educação continuada, fica para depois, né? E assim, é muito importante ressaltar que hoje o nosso CEO, o senhor Henrique Prata, ele traz muito isso, tá? A filosofia do Hospital da Humanização. Então, existem vários eventos fora do hospital para você ter, assim, hoje o hospital, ele tem um local apropriado que a gente fala que é o cuidando de quem cuida.
ele traz vários profissionais no âmbito de falar de saúde mental. O último agora foi o que escreveu o livro, né? Café com Deus, né? Com Deus Pai. Ele foi o último que esteve lá. Então, assim, o profissional, ele sai daquele cenário que ele se encontra estressante, e aí ele vai para um outro cenário onde trabalha a questão emocional, e lá é oferecido tipo um happy hour para o profissional. Então, assim, todos esses pequenos gestos fazem a diferença. O senhor fica muito perto das pessoas, ele faz questão de ir, de falar um pouco sobre isso. Se as pessoas querem tirar foto com ele, conversar um pouco. Então, assim, isso daí também, que eu vejo, faz muito a diferença. Porque eu que estou no dia a dia, as pessoas trazem muito isso, sabe? Dele falar, porque é muito importante. E ele fala isso, foi o que você disse, assim. Você parar 1 minuto com o paciente faz também a diferença, como nós, gestores, paramos 1 minuto com eles. Então, eu falo que a gente contamina as pessoas dentro do hospital. E eu acho que isso é muito importante. As palavras podem até convencer, mas os exemplos arrastam, sim, né? Mesmo. Sim. Por isso que o Hospital do Amor é referência. Eu tô apaixonada. E quando vocês trazem essa fala do cuidado, né, com o profissional, não só da enfermagem, mas com a equipe multiprofissional, de ter esse cuidando quem cuida, hoje o sistema Cofem Corém se preocupa muito com isso, né? Nós entendemos que a valorização do profissional de enfermagem também passa por um cuidado com a sua saúde mental. Nós tivemos aí a pandemia nos últimos 5 anos, que foi um evento assolador de toda a sociedade, e hoje nós estamos colhendo frutos ruins desse processo, né? Os profissionais de enfermagem que estiveram ali dispostos a cuidar, colocaram suas vidas em risco para salvar milhões de pessoas, hoje colhem frutos negativos de tudo isso. Então é muito importante que não só o sistema Cofem Corém, mas também as instituições de ensino, as instituições de saúde possam ter esse momento. Que a escuta, para muitos, pode parecer muito pouco, né? Mas para a grande maioria ela faz toda a diferença no dia a dia, porque se você é escutado sempre um pouquinho, você vai tendo essa percepção. Sim. E aí vocês trouxeram um ponto que eu sou um entusiasta de tecnologia, e quando vocês falam em inovação, vocês trazem aqui diversas inovações que muitas vezes não são percebidas como, né? Por exemplo, ter um programa de cuidando de quem cuida é uma inovação. É uma inovação. Né? Ser uma empreendedora, e muitas vezes o empreendedorismo social faz toda a diferença no contexto da enfermagem, também é uma inovação. Né? Sim. E aí, nesse olhar de vocês, que vocês falam de inovação, Milena vai ter a oportunidade de trazer as diversas parcerias que o Hospital do Amor apresenta, você também no campo da educação. Quais são as perspectivas que vocês veem de inovação? Falando em oncologia, vou dizer um pouquinho do meu relato, tá? Eu lembro lá de trás que tinha um negócio chamado capela de fluxo laminar, que a gente tinha que ter toda uma preparação de ter ali o enfermeiro muitas vezes saindo da assistência, indo até a capela de fluxo laminar preparar as coisas, colocando tudo identificado. Não vivenciei essa realidade porque não era a minha prática profissional. Né? Muitas vezes eu recebi na terapia intensiva algumas dessas medicações preparadas. Mas como é que se dá hoje todas essas inovações dentro da oncologia? O Hospital de Amor, volto a falar, o senhor Henrique, ele adora inovações. O hospital adota várias inovações. Aquele centro de tecnologia que vocês têm lá é fenomenal. Então, aí uma das inovações hoje que nós temos também, que a gente também não falou que foi inserido na pandemia, né? É o telesaúde digital, né? Sim. Isso é uma das inovações. Agora a gente fala do paciente, que isso no começo era um obstáculo, porque você acabar consultando o paciente dentro de uma informatização assim, tipo, longe, e falava do acolhimento, tudo. E aí dentro disso nós inovamos a equipe de enfermagem. Então hoje a equipe de enfermagem faz um papel fundamental dentro do Hospital do Câncer de Barretos. A gente tem várias portas de entrada dentro do hospital, porque, lógico, a gente aceita todos os pacientes, né? De todos os estados. É lógico, tem nosso CROSS, da RS, mas também de outros estados. E aí, esse paciente, ele encaminhava a sua triagem para um sistema, que era e-mail. E aí, não é que acabava se perdendo. Era um volume muito grande e demorava muito e a pessoa não tinha referência. Sim. E aí, o Henrique, preocupado com todo esse acolhimento, ele falou, não,
nós precisamos organizar isso. Vamos colocar a enfermagem ganha força. E hoje, a enfermeira faz o primeiro atendimento do paciente. Legal. Nós desenvolvemos, juntamente até com o Corém, que nos ajudou em vários protocolos relacionados a o que necessita de exames que o médico vai solicitar. Aí nós perguntamos para o paciente, o que você já fez de exame aí fora? E aí ele vai conduzindo, a gente vai marcando, nós fazemos um histórico do paciente. Então, essa primeira consulta super detalhada. E nós navegamos o paciente até o seu primeiro atendimento dentro do hospital. Então, ele tem a referência da enfermeira que está com ele. Nós sabemos se ele entrou ou não dentro do hospital. Então, ele não fica mais perdido no sistema. Isso é uma inovação que trouxe, assim, muitos frutos. Nós colhemos que os pacientes estão elogiando muito o nosso hospital. Uma das coisas outras, a gente tem o PET-CT, né, que é igual você disse, assim, hoje com a tecnologia, nós avançamos, porque são exames altamente caros, que o SUS hoje, são poucos os hospitais que proporcionam isso. E nós temos uma enfermeira, também ganhamos espaço medicina nuclear, onde ela fica responsável por esses pacientes. Então, assim, tem os enfermeiros da robótica. Olha, eu vou te dar uma dica importantíssima. Conselho Federal de Enfermagem, inclusive este que vos fala que é conselheiro federal, a gente vai estar fazendo a revisão da nossa resolução que trata de radiação ionizante, né? Para justamente buscar atualizar essa legislação e trazer essa amplitude para o enfermeiro, né? Que ótimo. Porque isso é uma coisa que faz uma diferença muito grande. E hoje a gente percebe que o impacto disso na assistência ela se torna maior porque as pessoas começam a questionar a competência do enfermeiro e a área de atuação. Sim. Então, só para já te deixar a par disso. E quando a gente tem um respaldo do Corém é muito mais fácil. Ou do COFEM. Isso, muito mais fácil. Nós temos os enfermeiros de especialidade hoje também, dentro do hospital, que cada especialidade tem o seu enfermeiro referência, que isso também foi um ganho, porque o enfermeiro, ele acaba participando de todas as reuniões de equipe multi, né? E ele acaba também sabendo o que é proposto para esse paciente, então esse paciente também não fica perdido. Nós estamos agora implementando o telemonitoramento do paciente dentro do hospital, um super desafio, porque eu tive a oportunidade de estar no MD Anderson e lá eles são referência nisso. E eu também fui para visitá-los e ver como que as ferramentas, tudo. Então, assim, existem lá ferramentas muito robustas, né? Relacionado à navegação e monitoramento. Então, isso nós estamos querendo trazer para Barretos. Então, nós já iniciamos com algumas enfermeiras o monitoramento de toxicidade de quimioterapia. Olha que legal. Então, assim, são vários espaços que eu acho que o enfermeiro hoje ganha. E o Hospital de Amor, ele hoje valoriza muito a questão profissional dos enfermeiros e também técnico. Não é que nós estamos mais falando em relação a algumas atribuições que são privativas do enfermeiro. Sim. Então, a gente vem ganhando espaço dentro do Hospital de Até Amor. porque a oncologia traz essa característica do cuidado crítico, né? Isso. E a legislação ela é muito clara. O cuidado crítico é do enfermeiro, Sim, né? O de cuidado mais complexo. complexidade, né? E se a gente vê antes da pandemia, nós não tínhamos essa evolução tecnológica, né? Eu acho que também a pandemia, ela trouxe várias coisas que não foram boas, mas também benéficas em relação à tecnologia, ao desenvolvimento e como lidar, né, com a informatização. Que no momento a gente falava que era muito longe do paciente, não era acolhedor. E hoje a gente vê que é o que você falou assim, eu acho que a comunicação clara, objetiva, a referência, tudo isso faz sentido. E não só também estar perto, né? Mas como você se comunica com o paciente. Faz toda a diferença. E é importante ela trazer isso, que eu fico vendo como a ampliação do enfermeiro oncológico, ele abrange vários setores. Tu falou aqui em 5 minutos de navegação, monitoramento, robótica. Olha como é gigante, medicina nuclear, olha como é gigante. Então, a oncologia, ela tem que ser falada mesmo. Quando eu conversei com o Sérgio, ele foi no Hospital do Amor e trouxeram para ele, traz mais conteúdo de oncologia, traz mais... E aí eu fui e ministrei uma aula de punção de portocate para os profissionais conhecerem, porque os pacientes oncológicos, eles estão em todas as portas de entrada. Tá numa UBS, tá numa UPA, e às vezes o profissional que está ali da urgência e emergência nunca viu um porte, não sabe funcionar. E eu não imaginei o número de inscritos. Foi tanto presencial quanto via online. YouTube.
eram muito inscritos. Todo mundo com interesse em aprender. Então, a tecnologia facilitou até nisso. Então, tinham pessoas presenciais aqui de São Paulo, mas ao vivo, no Brasil inteiro, tinham mais de 2.000 pessoas ao vivo lá com a gente. Então, como você falou, a pandemia, ela teve os desafios, né? Eu mesmo estava na assistência na época da pandemia. Meu setor era de cuidados paliativos, virou Covid. Né? Muitos hospitais passaram por isso, mas... Veja, no Covid você fez muito cuidado paliativo, hein? Eu fiz muito cuidados paliativos, mas era um paciente que a gente não sabia de como manejar, ele era muito o desconhecido diferente. O desconhecido era o grande problema, né? E a tecnologia, ela veio para isso, né? Depois da pandemia, veio essa questão da telemedicina, do telemonitoramento. A navegação está muito forte, a gente conseguiu a lei, né? O nosso respaldo ano passado. Então, tem muita coisa ainda que vai chegar. Uma coisa da tecnologia é essa informatização do paciente, colocar num sistema online os sintomas que ele está apresentando, as reações adversas a alguma imunoterapia, algum antineoplásico. Isso facilita a atuação da enfermagem. Então, a gente consegue atuar de forma mais rápida, uma orientação mais rápida. Às vezes, ele passa numa telemedicina, olha, eu tô fazendo químio, tá correndo aqui, e eu tô sentindo isso. O enfermeiro, ele consegue, olha, vem para o hospital, né? Tá apresentando uma reação. Então, olha como facilitou. Eu sou apaixonada pela tecnologia. Nós lá também trabalhamos muito matriciamento. Então, além de nós, enquanto enfermeiros oncológicos, nós também treinamos algumas unidades para manejo desse paciente. Nossa, então, o monitoramento, ele está vindo para isso. O matriciamento, porque... eu tenho certeza que as cidades também têm a corresponsabilidade com o paciente, não é? Porque muito deles falam, nós não iremos atender porque faz um tratamento oncológico. Então, nós estamos quebrando essa barreira que o paciente oncológico ele pode ser tratado, manejado os sintomas, as toxicidades. Então, a gente está agora iniciando esse trabalho de monitorar o paciente, ele está na sua cidade, muitas das vezes ele não tem dinheiro para se locomover ou é difícil, e aí a gente acaba também fazendo esse manejo junto com o profissional da cidade do paciente. Então, isso está também trazendo vários benefícios, você não sobrecarrega o sistema, Sim. Eles também nos ajudam enquanto cidade, né, responsáveis pelo paciente, e fica essa parceria e está sendo muito bom. E assim. a sociedade sai ganhando. A sociedade Sim. sai ganhando, isso. Bom, para você que está ouvindo as meninas falarem sobre navegação e tem dúvida, nós temos um episódio só sobre navegação, então volta lá atrás, assiste na 4ª temporada o nosso episódio sobre navegação e você vai ter mais conhecimento. O Sala de Enfermagem serve justamente para isso, para te fundamentar da sua prática assistencial. Mas vocês trouxeram uma coisa muito importante nesse momento, em que a gente falou aqui de tecnologia, que a gente falou em tratamento, falou em cura, mas antes de tudo isso, a gente precisa falar em prevenção, né? Nós temos hoje, população que está se tornando idosa, né? Hoje nós temos o primeiro momento onde a faixa etária acima dos 60, 70 anos, até 80 anos, né? Passou a ser maior do que a população jovem, e isso predispõe também ao aparecimento de doenças oncológicas, né? A gente tem visto aí um número assustador de casos de diversos tipos de câncer surgindo. E como é que vocês hoje atuam justamente nesse momento de prevenção e diagnóstico precoce, porque a gente sabe que faz toda a diferença para o doente que tem um diagnóstico precoce? Uma fala que ela trouxe foi importante, que ela conversou ali entre como a gente chama, atenção primária, que é o enfermeiro, o profissional que vai lá na casa do paciente para ele não precisar se deslocar, conversou com a alta complexidade, que é o Hospital do Amor. Então, é importante o que eu trago para os meus alunos. Eles chegam para mim assim, professor, eu quero aprender a instalar químio. Eu falei, calma, você antes tem que aprender prevenção e diagnóstico precoce. Por quê? Porque não tem como eu avançar nesse conhecimento se eu não consigo nem orientar o meu familiar. Eu não consigo orientar um colega. Ou, na atenção básica, um sintoma que... Quando a gente é da enfermagem, muitas pessoas chegam, olha, eu estou apresentando um sintoma, né? Não é assim? Ai, você lê um laudo para mim? Não Olha é o assim? resultado para ver se Você tá lê bom, esse se tá laudo ruim. aqui para mim? Então, eu falo assim, você não tem como aprender a administrar uma química. Claro que pode, né? Mas sem antes entender da prevenção. Quais são os passos? Qual é a idade? Quais os sinais e sintomas que esses pacientes podem apresentar que pode ser um câncer? Lembrando que quando conversar com um paciente, os sintomas podem se
parecer com câncer, mas às vezes pode ser benigno, pode ser outro agravo, né? Então, assim, eu boto isso para eles. Vocês precisam aprender prevenção e diagnóstico precoce. Qual o respaldo que a gente tem do INCA, do Ministério da Saúde? Ah, professora, mas internacional é esse? Gente, no Brasil, né? Vamos seguir... Qual é a realidade da nossa população? Da nossa população, porque não adianta eu buscar, às vezes, uma prevenção, um rastreamento de outro país se não é realizado aqui. Então, você não vai conseguir realizar esse rastreamento no SUS, por exemplo, se ele não tiver respaldado pelo Ministério da Saúde ou pelo INCA. Então, é fundamental o enfermeiro ele dar o básico bem feito. Aprender de onde nasce o câncer, como que ele nasce, as nomenclaturas, prevenção, diagnóstico, para daí sim ele seguir coisas mais avançadas, como uma assistência de alta complexidade, uma administração de químio, ler exame laboratorial, porque o paciente, antes de fazer a químio, é o enfermeiro que vai avaliar esses exames, que ele pode ou não fazer. A navegação desse paciente é do enfermeiro, né? Fazer toda a jornada é a enfermagem. E a prevenção, ela está nisso. Né? Aí falando um pouco do Hospital de Amor. Hoje, nós temos um centro de prevenção, né? Um dos maiores da América Latina. Nós estamos, hoje, temos 52 carretas que ela percorre por todo o Brasil. Nós temos, hoje, 8 hospitais de tratamento dentro do âmbito desde Jales, Porto Velho, agora Goiânia Infantil. E nós temos mais ou menos também mais de 27 prevenções dentro do Brasil. Então, assim, hoje o Hospital do Câncer, ele não fragmenta o seu tratamento. Tudo que é proposto para o paciente, nós tratamos. Então, graças a Deus, hoje a gestão Hospital de Amor, ele está desde o sistema primário até o terciário, e nós oferecemos todo tipo de tratamento necessário para esse paciente. Então, igual você falou do diagnóstico, desde que ele vá na carreta ou num centro de prevenção dentro da gestão Hospital de Amor, ele já automaticamente é admitido no nosso hospital, do tratamento e tudo o que ele necessita. Eu falo assim que eu sou super fã, né, do Hospital de Amor, porque eles pensam muito, e assim, é uma fala que, eu vou até trazer uma experiência que quando eu fui para o Rio Grande do Sul, onde as pessoas necessitavam da ação humanitária, que o hospital acabou se organizando, e aí o Henrique falou para nós, inclusive ele foi conosco, e ele falou, aonde a população necessitar, o Hospital de Amor sempre vai estar. Então, assim, e a prevenção lá, a gente pensa assim, então por isso que hoje a gente acha muito importante, nós temos uma equipe vasta, uma equipe especializada em prevenção, tanto é que em todas as carretas os enfermeiros novamente coletam Papa Nicolau, que eles são responsáveis todos. Então, a gente tem desde de pele, próstata, né, a saúde da mulher, dentro da prevenção. E essas carretas, elas são altamente equipadas, desde tomógrafo, tem consultórios, tem cirurgias pequenas de pele. Então, hoje, graças a Deus, o Hospital de Amor, cada dia mais, está abrindo centros de prevenções, porque sabe a necessidade da população dentro do Brasil. Que bom. E bom, só uma dúvida, pode essas falar. carretas, elas não são só aquelas do Outubro Rosa e do Novembro Azul. Não. Olha que legal, elas pegam todos os tipos de câncer. E aí, nós fazemos parcerias com as cidades, né, com a prefeitura, e aí vai e fica um tempo lá fazendo a prevenção dentro dessa cidade. A gente está indo pro fim do nosso episódio, mas eu não poderia deixar de tocar em 2 assuntos aqui. O primeiro é processo, né, de cuidar. E quando vocês falam desse processo de navegação, é muito importante que a gente tenha aí um plano de cuidado para esse paciente, né? Um plano terapêutico que vai ser instituído. Juliana, você que está na prática da docência, né, formando profissionais de enfermagem, qual é a grande dificuldade que você tem em fazer com que esse enfermeiro compreenda o plano terapêutico desde a entrada desse indivíduo, quando ele é matriciado, colocado na rede, até o momento da cura, ou mesmo que não seja a cura, mas o tratamento definitivo que ele receba? E para a Milena, como é fazer esse planejamento e essa execução desse plano terapêutico nas unidades de saúde? A gente tem, o que eu tenho visto assim, é um grande desafio em relação ao plano terapêutico, a alguns processos.
Eu volto a falar, pela bagagem que o enfermeiro não traz à graduação, até o COFEM, eu estava vendo fez um estudo que nem toda a graduação, 20% só aqui no Brasil, tem uma grade propriamente dita assim, grande em relação à oncologia, então pouquíssimos têm. Então, ele já vem com essa deficiência ali do conhecimento. Quando a gente tenta formar um raciocínio mais clínico, mais crítico, porque ele precisa desse raciocínio para desenvolver um plano terapêutico eficaz, que vai trazer melhores desfechos para esse paciente, e tem um desafio aí. Né? A gente tenta implantar processos, facilitar, trazer artigo científico para leitura, coloca caso clínico na prática ali e pede para o aluno, olha, o caso clínico é esse, vamos desenvolver, para que eles consigam raciocinar e ter esse raciocínio mais crítico e clínico com base naquele paciente. Mas uma das coisas que a gente mais faz é estudo, curso e atualização. Está sempre atualizado, o enfermeiro, ele precisa, né, como eu falo para eles, é 50-50. Eu posso ensinar, mas eles têm que ter a proatividade de buscar, de aprender, porque a gente não pode entregar tudo, assim, eles têm que buscar, aprender, e aí a gente tem esse desafio aí. Espero no futuro, com o aumento do número de casos, e até 2050 vai aumentar 77% o número de casos de câncer, entrem mais nas graduações, comecem a implementar. Desde ser uma disciplina optativa, né? Isso! Para que o aluno ele comece a entrar, conhecer o que é oncologia, se ele quer trabalhar mesmo ali, porque aí ele consegue ir desenvolvendo esse raciocínio. E lá na prática? Tá, vamos lá na prática. Um dos meus maiores desafios é a ferramenta. Como eu tive conhecimento fora do Brasil, hoje eles têm uma ferramenta desenvolvida por eles mesmos, que eles inserem o protocolo de tratamento do paciente, ela é bem intuitiva. Então, assim, por quê? É isso que ela até trouxe em relação ao conhecimento. Porque a rotatividade dentro dos hospitais está muito grande. O número é alto, né? Isso. Então, o que acontece? As pessoas, elas entram e não têm o conhecimento. Então, se não for intuitivo, porque você tem que navegar esse paciente e saber conduzir o que ele está te falando. E se você não saber conduzir, pode o paciente até prejudicá-lo, né? E um dos desafios é a ferramenta e depois é o conhecimento do profissional. Eu, graças a Deus, dentro da instituição, o grupo que eu tenho, que nós estamos desenvolvendo a navegação e o monitoramento, foram enfermeiros que já estão atuando na área. Só que se a gente for ver o outro cenário, nós não temos a ferramenta ainda, nós estamos em desenvolvimento dela. Então, isso está sendo um grande desafio para a gente falar assim, olha, agora estamos 100% navegando os pacientes, porque se você me perguntar hoje, estamos já implementando e consolidando a navegação? Não. Nós estamos em desenvolvimento. É uma área muito jovem da enfermagem. Muito jovem. E aí, em outros hospitais, como a Secavmar, que hoje é referência na navegação, que eu também tive a oportunidade de estar lá, elas já navegam alguns pacientes, já até tem enfermeiros que estão com 100, 150 e faz a navegação. Eles também têm uma ferramenta que eles desenvolveram mais eles e hoje não tem uma que você pudesse falar que é padrão ouro, né? Que a gente poderia ter hoje igual com segurança, para falar, estamos navegando de acordo com o protocolo que foi oferecido para esse paciente. Então, um dos maiores desafios hoje são dois, que é a ferramenta e a habilidade e conhecimento do profissional, que aí se torna um pouco mais fácil. Mas igual, o meu centro infusional, hoje lá dentro eu tenho enfermeiros de 10 anos, 8 anos, então a minha rotatividade é muito pequena. É um ganho. Garante uma qualidade, né, da assistência e segurança. E são separados por especialidade. O hospital, ele entendeu que quanto mais você ser especialista, mais você vai ser... vai diagnosticar muito mais rápido, né? O paciente, sua conduta, ela vai ser assertiva com aquele paciente. Então, nós acabamos fazendo por especialidade. Cada sala tem o teu grupo de enfermeiro, de técnico, a pulsão de portocat, né? A salinização do portocat, sobre extravasamento, derramamento. Então, tudo isso se torna muito mais seguro. Nossa, perfeito. Dividir e por especialidade é genial, assim... Por exemplo, cabeça e pescoço,
câncer hematológico. E quanto mais referência o enfermeiro domina, quanto mais ele domina essa área, ele atende e assiste melhor os pacientes Exato. e ele consegue ter um raciocínio mais crítico em relação a Hoje isso. o nosso modelo do Hospital de Amor, ele é por especialidade. Então, eu tenho o ambulatório, se você entrar num ambulatório, é só uridigestivo. Eu tenho um ambulatório da mulher, tenho um ambulatório da cabeça e pescoço. Por isso que veio o papel dos enfermeiros de especialidade. Nossa, sucesso. Legal. Nós trabalhamos de workstation também, né? Que trouxe sim. esse modelo dos Estados Unidos. E o bom de tudo isso é saber que vocês conheceram ferramentas diferentes, entenderam que são ferramentas robustas, mas que elas simplesmente não poderiam ser copiadas de lá e implantadas no hospital de vocês. Né? Vocês estão desenvolvendo Sim, para a realidade da população brasileira, para a realidade que vocês atendem, fazendo com que a instituição de vocês crie a própria ferramenta e tenha essa característica no atendimento, porque vai dar muito mais certo, né? Quando a gente Sim. copia o que alguém já está fazendo e simplesmente implanta, a gente acaba perdendo muito, porque isso nem sempre é uma ferramenta robusta para a minha realidade. sim, Né? sim. E o meu segundo ponto que eu não esqueci, viu, Milena? Você falou assim, que você era fã do Hospital de Amor. Mas a gente vê nas mídias televisivas, vê diversas reportagens, que o Hospital de Amor tem muitos fãs que são fãs famosos. Como é essa relação do Hospital de Amor e cantores, atores que acabam fazendo esse processo social com aquela instituição? A gente tem a oportunidade de conhecê-los, né? Isso é muito, assim, eu falo que é gratificante para o hospital. E como você disse que o COFEM foi lá e ficou encantado com tudo isso. Então, assim, quando você vai no Hospital de Amor, você não conhece, né? Não. Tá convidada Eu a conheço, conhecer, é você grande. conhece. Você Então, não assim, acredita. o simples fato de você já estar lá, você vai saber o porquê essas pessoas ajudam. Porque é encantador você ajudar, porque você sabe aonde está indo e para quem está indo. E como que é a experiência? Eles vão, igual eu falo assim, a festa do peão. Vai vários lá, eles acabam visitando o hospital, eles se encantam pela estrutura. É lógico que tem já vários que já ajudam faz Sim. tempo, e tem os novos que acabam também aderindo E a precisam, isso, né? Chegar sempre mais. E nós também temos o nosso projeto de leilões, né, do hospital. Então, existem vários coordenadores no Brasil todo que fazem leilões que doam o dinheiro para o Hospital de Amor. Então, hoje é uma instituição filantrópica, ela não vive só do SUS, porque também, pelo hoje, o que nós fornecemos não dá. Graças a Deus, nós temos essas doações que são desses artistas, dessas pessoas de leilões. E voltando, o senhor Henrique Prata, ele é muito inteligente no sentido quando ele foi fazer essas parcerias com essas pessoas, né? Porque só assim ele pode fornecer hoje Sim. o serviço, o tratamento que hoje o Hospital de Amor é. E que continue doando. Olha, esse episódio realmente foi uma navegação por toda a oncologia. Saímos da área técnica da formação e chegamos até a parte social, né? Onde envolve aí a figura de muitas estrelas da nossa sociedade e que participam de forma efetiva lá fazendo essa contribuição, porque nós sabemos que o recurso do SUS ele é finito e muitas vezes no tratamento oncológico é necessário que você tenha muito mais dinheiro, né? Então, eu gostaria muito de agradecer a vocês duas por trazerem experiências riquíssimas. Eu tenho absoluta certeza que você que vai assistir esse podcast, você vai aprender muito sobre oncologia. E é claro, o Corém São Paulo, através da hoje gestão 2024-2026 do Dr. Sérgio Cleto, ela está disposta a justamente levar essa parceria de instituições de ensino, instituições de assistência para formar cada vez mais e levar essa informação aos nossos profissionais de enfermagem, tornando eles mais e mais capacitados para uma assistência segura e de qualidade a toda a sociedade, não só do estado de São Paulo, mas como você muito bem disse, de todo o Brasil, porque nós acabamos atendendo pessoas de toda a região do Brasil. E para encerrar, eu gostaria de pedir a vocês que fizessem as suas considerações finais, né? Como foi vivenciar este podcast e qual é a mensagem que vocês deixam para os nossos ouvintes? Fala. Assim, eu fiquei muito feliz
que nós estamos abordando a oncologia, porque até um tempo atrás não se falava muito disso. E aí, quando me ligou para fazer o convite, eu fiquei muito feliz. E eu estou muito feliz, estou aberta para vários outros convites para falar de oncologia, para falar do Hospital de Amor. E como nós hoje dissemos, eu acho que é muito importante. Hoje está muito deficitário a equipe da enfermagem dentro do âmbito oncológico. Então, nós estamos aqui à disposição em relação de visitas ao Hospital de Amor. Se quiser conhecer o Hospital de Amor, sejam bem-vindos. Eu quero agradecer novamente, como ela falou, sobre o fortalecimento da oncologia, é o que eu vejo. Eu comecei na onco há 12 anos, vai fazer 13 anos esse ano, só que eu vim o contrário, né? Eu vim de paciente para profissional. E hoje, aqui é a prova de que eu vejo como a oncologia está crescendo, como vocês estão buscando contribuir, mostrar para a enfermagem que existe a oncologia. Se eles têm afinidade para trabalhar com a onco, venha trabalhar, porque a gente está precisando de profissionais que trabalhem com amor, com respaldo técnico, científico, que gostam de desafios, né? Porque essa área está esperando por vocês. Que bom. E o Corém São Paulo recentemente inaugurou o nosso primeiro simulador de atendimento pré-hospitalar, né? Dentro de uma ambulância. Quem sabe no futuro a gente também não consiga montar lá um centro de infusão, né? Para que vocês da oncologia possam capacitar profissionais de enfermagem, para que a gente possa ter outras áreas também tendo essa oportunidade. Isso é o trabalho do Corém São Paulo, em estar próximo dos profissionais de enfermagem, fazendo com que a fiscalização e a disciplina do exercício profissional ela aconteça em todas as frentes, né? E para você que nos acompanhou, você já sabe, é sempre muito bom ter a sua presença aqui. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, ativar as nossas notificações para que você seja sempre avisado de que um novo episódio do nosso Sala de Enfermagem está disponível para você. Porque aqui as portas do Sala de Enfermagem estão sempre abertas para você.